E aí galera, bora falar de redação? Trouxe aqui o desenvolvimento 2 do texto que eu escrevi em 2024 no Enem. Eu já começo com um tópico frasal apresentando o meu lado 2. Aí eu venho com o argumento principal, o argumento acessório e o desfecho conclusivo. Aqui tá cheio de teoria e eu vou procurar dividir com vocês. Bom, inicialmente eu usei a expressão entretanto, porque eu usei o contexto, eu utilizei o contexto do contra-argumento. Eu disse lá no primeiro parágrafo sobre a ideia de que eu iria falar de um lado positivo e depois um lado negativo. Vamos ver como é que ficou? Entretanto, embora a tradição africana seja determinante para a identidade brasileira, sua valorização ainda enfrenta barreiras impostas por estereótipos. De fato, expressões culturais afro-brasileiras, como religiões e manifestações artísticas, são frequentemente associadas a visões pejorativas, como no caso de ataques à Umbanda e ao Candomblé. Essa visão vai ao encontro do historiador Kabengele Munanga, ao destacar o papel de um preconceito estrutural perpetuador da inferiorização da cultura do povo africano. Assim, ao se relacionar os mandamentos da BNCC ao preconceito, nota-se que o entrave para essa valorização cultural é uma resistência comportamental. Caraca, isso aqui ficou bem estratégico, né? Comecei com entretanto, aí eu citei o desenvolvimento 1. Veja se você consegue perceber. Embora a tradição africana seja determinante para a identidade brasileira, tá vendo? Eu citei que é importante, que eles são decisivos. Sua formação ainda enfrenta barreiras. Então esse barreiras, eu estou falando aqui por estereótipos, estou falando de um preconceito. De fato, aí eu venho e explico esse preconceito. Eu já havia colocado para vocês em diversas aulas isso. Lá dentro da nossa parte de análise, na parte da nossa plataforma de redações Enem, existe lá a estratégia em que eu detalho passo a passo para fazer um parágrafo como esse, que é o parágrafo problematizado. Mas você observa que aqui eu trabalho somente exemplos. De fato, expressões culturais afro-brasileiras, como religiões e manifestações artísticas, são frequentemente associadas a visões pejorativas, porque eu falei aqui que existem estereótipos, entendeu? Como no caso dos ataques à Umbanda e ao Candomblé. Tá vendo? É um momento muito prático, muito simples. É daí que vai sair a intervenção. É daí que nós vamos abordar a proposta de intervenção. Aí eu venho com o azul para poder legitimar o que eu disse em cima. Essa visão vai ao encontro do historiador, vai ao encontro quer dizer que casa, porque o historiador, o Kabengele Munanga, ele pensa a mesma coisa, ao destacar o papel de um preconceito estrutural. Por que é um preconceito estrutural? Porque ele é construído por visões que são impostas, são estereótipos, né? São visões pejorativas. E aí a gente cita, né, expressões culturais afro-brasileiras, eu falei das religiões e das manifestações artísticas, falando da Umbanda e do Candomblé. Portanto, aí eu venho aqui para o desfecho, olha só que legal que ficou. Assim, ao se relacionar os mandamentos da BNCC, que é o desenvolvimento 1, ao preconceito, que é o desenvolvimento 2, nota-se que o entrave para essa valorização cultural é uma resistência comportamental. Repara que eu estou fazendo uma conclusão mesmo, é uma resistência comportamental. Por que eu estou falando em resistência comportamental? Porque tem visões pejorativas, porque tem estereótipos que estão sendo construídos, ou seja, você vai do início ao fim trabalhando exclusivamente uma única ideia. Isso é muito importante porque o texto ele passa a ter uma linha, né? Ele passa a ter uma visão única, né? Daquilo que realmente precisa ser trabalhado dentro da redação. E aí, bacana, né? Gostou? Voltamos daqui a pouco então para mais. Vamos fazer o desfecho da redação com a proposta de intervenção. Tchau!